só apresentar alguns dispositivos para resgate de vias aéreas. Então, primeiro, dispositivos que ajudam na ventilação. Primeiro, que é super comum, a gente usa sempre a cânula orofaríngea, que é a cânula de Guedel. Essa é uma cânula de Guedel. Ela é utilizada em pacientes sob risco de desenvolver obstrução de via aérea provocada pela língua ou por músculos relaxados da via aérea superior. Esse dispositivo se encaixa sobre a língua para mantê-la e também manter as estruturas moles adjacentes afastadas da parede posterior da faringe. E deve ser utilizada só em pacientes inconscientes, porque estimula náuseas e vômitos. Ela auxilia na ventilação sob máscara e na aspiração das vias aéreas. Então, aqui, como a gente insere uma cânula, a gente insere ela ao contrário, né? Girada a 180 graus. E conforme vai entrando, a gente faz a rotação dela até chegar na posição definitiva. Lembrar que a cânula precisa ser de um tamanho adequado para o paciente. E o tamanho adequado pode ser encontrado medindo-se a distância entre o ângulo da mandíbula do paciente e a rima bucal. Então, você coloca a Guedel do lado da cabeça do paciente e ela tem que ter esse mesmo tamanho dessa distância ali da rima bucal para o ângulo da mandíbula. Isso é importante de ver no paciente, porque muitas vezes a sala cirúrgica tem cânula de Guedel, mas é bem comum a cânula de Guedel ser ou muito grande ou muito pequena para o paciente. Todo dia a gente encontra assim, uma cânula de Guedel que não é compatível com o nosso paciente. Outra alternativa à cânula de Guedel, que é um pouco menos comum de se encontrar, é a cânula nasofaríngea. Ela tem a mesma função. Essa é uma cânula nasofaríngea. E ela é um tubo maleável de borracha ou de plástico, sem balonete, que oferece uma passagem para o fluxo de ar entre as narinas e a faringe. Ela causa menos reflexo de vômito que a cânula orofaríngea, podendo ser utilizada também em pacientes conscientes e semiconscientes. E ela é indicada quando a inserção da cânula faríngea é difícil ou perigosa. Por exemplo, paciente com reflexo de vômito, com trisma ou com um trauma na região da boca. Lembrar de não utilizar a via nasal em casos de suspeita de fratura de base de crânio. Então, se o paciente bateu a cabeça e está com sinal do guaxinim, está com hematoma periorbital, ou está com otorragia, hematoma mastoide, esse tipo de coisa, você não vai passar nada pelo nariz dele. Deve-se escolher o tamanho dessa cânula comparando o diâmetro da cânula com a abertura interna das narinas, que nem a gente faz para passar um tubo nasal. A cânula deve ter a distância entre a ponta do nariz e o lóbulo da orelha do paciente. Então, a gente mede diferente da ponta do nariz até o lóbulo da orelha para saber o tamanho certo dessa cânula. Deve-se lubrificar com um lubrificante solúvel em água ou, na ausência dele, um gel anestésico. E ela deve ser inserida do mesmo jeito que um tubo nasotraqueal. Então, perpendicularmente à face do paciente. Se houver resistência, girar o tubo ligeiramente para facilitar a inserção no ângulo da passagem nasal e na nasofaringe, ou tentar inserir pela outra narina, uma vez que os pacientes têm passagens nasais de tamanhos distintos. E aqui é uma posição final de uma cânula nasofaringe. Ela vai ter exatamente a mesma função da cânula de Guedel. O buge, que foi muito bem utilizado nesse caso apresentado pelo Felipe. Então, o buge ele é feito de um material plástico, maleável, e que tem a ponta levemente curvada para facilitar a passagem dele pelas cordas vocais. Então, o introdutor tipo buge, ele é um instrumento acessível e de muito valor
no auxílio em intubações difíceis, principalmente nos casos de visualização tipo Cormack-Lehane, tipo 2B e 3A, que era exatamente o caso dessa paciente do caso clínico, que em algumas laringoscopias era visto um 3A, em outras, principalmente depois do posicionamento, um 2B. Ele é plástico, flexível e tem uma ponta angulada, que no momento da laringoscopia deve ser inserida com a curvatura voltada para cima. Em alguns casos, não sempre, quando o buge está bem posicionado na traqueia, é possível sentir os cliques do mesmo passando pelos anéis traqueais. Outra coisa importante também, para saber se você passou ele na traqueia, além de ver ele entrando, quando possível, é que depois de inserir uma certa quantidade do buge, ele trava. Geralmente, quando chega na carina, ele não entra mais. E quando está no esôfago, se ele estiver no esôfago, ele continua entrando. Então, também é uma dica, assim, para a gente achar que ele está no lugar certo. Então, o buge, ele está bem indicado nos casos de Cormack 2B, que é quando você só vê ali a pontinha das aritenoides, e 3A, que é quando você só vê a epiglote, mas você consegue elevar ela com a laringoscopia. No caso do 3B, que quando você vê a epiglote, mas você não consegue movimentar ela com a laringoscopia, ou 4, que você não vê nada, o buge já não é tão indicado. Então, como que se faz? Faz a laringoscopia convencional, já coloca já lubrifica o buge, insere ele com a curvatura voltada para cima. Assim que ele ultrapassar as cordas vocais, continuar inserindo até ele travar. E, como dito anteriormente, se ele estiver na traqueia, vai acontecer um aumento de resistência à passagem do buge na região da carina. Assim que o buge tiver passado, não parar a laringoscopia. É muito comum a gente querer tirar o laringoscópio, mas o ideal é manter a laringoscopia para facilitar a passagem do tubo. Então, mantenha a laringoscopia, mantenha a visualização que você está tendo, lubrifica o tubo e passa o tubo por fora do buge. Aí você vai introduzir o tubo até ele passar pelas cordas vocais, e assim que ele tiver introduzido, você vai retirar o buge, vai insuflar o balonete e vai confirmar a intubação através da ausculto e da capnografia. Outro instrumento interessante, nesses casos, é o videolaringoscópio. Então, os videolaringoscópios rígidos são dispositivos que possuem uma pequena câmera e uma fonte de luz incorporados em suas lâminas metálicas ou plásticas. E as imagens obtidas em tempo real são apresentadas em uma tela de vídeo. O ângulo estendido de visão reduz a necessidade do alinhamento dos eixos das vias aéreas, podendo ser útil em intubações difíceis em pacientes com limitação da mobilidade cervical, imobilização cervical, retrognatia ou redução da distância tiromentoniana ou interincisiva. O uso de videolaringoscópio nas vias aéreas difíceis antecipadas ou não antecipadas é apoiado pela literatura atual. E ele também pode ser utilizado para intubação acordado, nasotraqueal e até como um guia para facilitar a intubação por fibroscopia. Também ajuda na confirmação do posicionamento do tubo traqueal e na introdução de sonda de eco transesofágico. Existem vários modelos de videolaringoscópio que podem ser divididos em os videolaringoscópios com lâmina convencional e os videolaringoscópios com lâmina canalizada, que tem um canal por onde o tubo é colocado, aí ele segue o trajeto desse canal. Aqui é um exemplo nosso, aqui é de um videolaringoscópio com lâmina convencional, semelhante à lâmina curva de Macintosh. Então, ele pode ser inserido pela região central da boca, não precisa ser pela direita, sem a necessidade de afastamento da língua para a direita.
Também não tem a necessidade de fazer uma hiperextensão da cabeça, então ele é bem útil no paciente, com imobilização cervical. Então isso, né, ele pode ser feito sem a hiperextensão do pescoço. Vai se iniciar inserção sob visualização direta, para evitar traumas na cavidade oral, e depois que começou a inserir, o que vai ser visualizado é a tela do vídeo. Geralmente a gente vai inserindo bem lentamente, geralmente se insere um pouco menos que o laringoscópio convencional. E vai inserir até visualizar as estruturas glóticas. Às vezes, quando na tela do vídeo a gente vê perfeitamente, como se fosse um Cormac 1, não fica tão bom para inserir o tubo. Às vezes tem que puxar um pouquinho para trás e deixar um Cormac 2, que melhora a passagem do tubo. Pode ser necessário um discreto movimento de elevação e anteriorização do dispositivo, que nem é feito na laringoscopia direta. E mesmo com a visualização adequada, nem sempre a intubação é fácil. Então, a presença do fio-guia e o uso do bugie facilitam muito o processo. Então, uma videolaringoscopia é muito mais fácil quando associada ao bugie, porque às vezes você está vendo muito bem a estrutura no vídeo, mas não necessariamente o tubo vai passar com facilidade, porque anatomicamente, às vezes a laringe está anteriorizada, e o tubo acaba tendendo aí para o esôfago. Então, um bugie é de grande valia nessas situações. Então, a intubação deve ser feita observando-se a tela do vídeo, e, se for feito com uso de fio-guia, tirar o fio-guia após passagem do tubo pelas cordas vocais, insuflar o balonete, confirmar a intubação por capnografia ausculta e fixar o tubo. E começar a anestesia, ou no caso de um paciente grave, acoplar o paciente no ventilador, iniciar a sedação e corrigir os distúrbios hemodinâmicos que podem vir a acontecer. A visualização da glote geralmente é melhor com o videolaringoscópio do que com a laringoscopia direta. Só que, novamente, uma melhor visão não necessariamente se traduz em uma intubação fácil. A intubação vai ser difícil quando a visualização da glote for obstruída por secreções, sangue, conteúdo gástrico, embaçamento da lente, ou mais comumente, a dificuldade para avançar o tubo através da laringe ou no interior da traqueia. Então, às vezes, o videolaringoscópio, assim, na maior parte das vezes, ele é muito bom. Mas, às vezes, se tem sangue na cavidade oral, ou se o paciente está em ventilação espontânea também, muitas vezes ele respira e o vídeo embaça, e pode atrapalhar bastante. Às vezes a gente tem que tirar o vídeo para limpar a câmera, para inserir de novo, tem que ficar aspirando, e a imagem fica bem ruim. E aqui, novamente, muitas vezes o tubo ele tende a se direcionar para o esôfago, e o uso do fio-guia e do bugie facilitam muito essa intubação. Outros dispositivos muito importantes, que são aqui a primeira escolha no caso de um não intubo, não ventilo, são os supraglóticos. O mais comum da gente encontrar no centro cirúrgico é a máscara laríngea. A primeira máscara laríngea moderna foi desenvolvida no início da década de 80, e desde então foram desenvolvidos vários modelos diferentes desse dispositivo. Então, existem máscaras com canais para aspiração gástrica, existem máscaras com um canal bem grande para inserção de endoscópio, para fazer endoscopia. Existe máscara com balonetes melhores, que melhoram a vedação. Existem máscaras que permitem a passagem de fibroscópio, passagem de tubo orotraqueal no interior delas. Existem máscaras flexíveis. Existem máscaras sem balonetes e com material que se molda de acordo com a anatomia do paciente. Então, a indústria já evoluiu bastante no desenvolvimento dessas máscaras. A máscara é comercializada em embalagens estéreis e com um balonete insuflado. Para inserir no paciente, a gente precisa desinsuflar essa máscara, aplicando pressão com os dedos nas regiões dorsais dela, até que ela fique plana.
Geralmente ela precisa ficar plana e com as bordinhas para cima. Não é sempre que a gente consegue deixar ela tão certinha assim, mas é um modo descrito para melhor passagem dela. Deve-se lubrificar somente a parte posterior da máscara com lubrificante solúvel em água. Para inserir, pode-se colocar uma mão sob o occipício do paciente, fazer uma hiperextensão do pescoço, com a outra mão, segurar a máscara delicadamente, como se fosse uma caneta, pedir para um auxiliar abrir a boca do paciente e inserir a máscara com o dedo indicador, com o seu dedo indicador pressionado contra o palato do paciente. Inserindo a máscara, ela vai atravessar o palato mole, a úvula, os arcos palato glosso e palato faríngeo, o ângulo orofaríngeo, a língua e a epiglote. Muitas vezes é difícil fazer essa passagem, então pode-se pedir para um auxiliar fazer uma manobra de elevação da mandíbula, e isso facilita o posicionamento da máscara. Às vezes a gente também tem que colocar o dedo e empurrar um pouquinho a língua para frente para ela sair do caminho e a gente conseguir terminar de passar a máscara. Ela entra bastante e chega um determinado momento que ela trava. Aí, após o término da inserção, insuflar o balonete de acordo com as orientações do fabricante. Então, na própria máscara fica escrito o máximo de volume que se pode colocar no balonete. E ventilar e confirmar a posição com ausculta e capnografia, que nem se faria com um tubo. E fixar com técnica semelhante à realizada para tubo traqueal e acoplar o paciente ao ventilador do mesmo jeito. Deixa eu só ver aqui se eu coloquei aqui. Se o posicionamento não estiver adequado, a curva de capnografia vai ficar ausente ou alterada, a ausculta vai estar diminuída, vai ser difícil ventilar, você vai ventilar com a mão, vai ficar duro, ou você vai colocar no aparelho de ventilação, você vai tentar mandar um volume, por exemplo, de 400 ml, você vai ver que está mandando 75. E você vai ver que a pressão de pico está muito alta, assim, a gente esperaria uma pressão de pico de 20, 15, você vai ver que está 35, 37, então você já tem indício de que não está no lugar certo. E aí a gente pode tentar reposicionar essa máscara. Uma estratégia é, sem desinsuflar o balão, você ir tentando movimentar ela aos pouquinhos para tentar direcionar o orifício um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita. Você também pode tentar puxar ela um pouquinho, tirar ela um pouquinho, devagarzinho, pede para outra pessoa ir tentando ventilar, ou deixa no aparelho, vai tentando tirar um pouquinho, colocar um pouquinho, porque às vezes ela pinça a epiglote e fica obstruído a passagem, até você encontrar o ângulo certo do canal dela com das vias aéreas do paciente. Também pode-se tentar uma máscara laríngea de um tamanho um pouco maior, um pouco menor. Aqui deixei uma relação dos tamanhos de máscara. Geralmente, adultos, a gente vai usar 3, 4, 5. Geralmente, mulheres, 4. Mulheres pequenas, 1 a 3. E homens também vai variar de acordo com, assim, fala-se que é pelo peso, mas é um pouco mais pela estatura. Se o homem é muito alto, geralmente 5, e mais baixinho a 4. E as outras de 1 a 2,5 são utilizadas em crianças. Diversos estudos indicaram que ressuscitadores treinados, mais inexperientes, terão maior sucesso na ventilação com uma máscara laríngea do que com a laringoscopia direta. Então, a máscara laríngea é algo que entrou bastante nos protocolos de ressuscitação. O uso de máscara laríngea em situações desfavoráveis, embora possa salvar vidas e prevenir uma veia cirúrgica, aumenta, infelizmente, a probabilidade de resultados desfavoráveis. Lembrar que esse dispositivo não protege contra aspiração de conteúdo gástrico, tão bem quanto o tubo traqueal, e a aplicação de pressão cricoide impede a passagem da máscara, então não dá para fazer pressão cricoide. Mesmo assim, trata-se de valioso instrumento em diversos contextos.
Então, uma coisa que gera muita dúvida no começo é o paciente com estômago cheio. Chegou um paciente com estômago cheio, você foi entubar em sequência rápida, não conseguiu. E, em tese, esse paciente não deve ser ventilado, em tese, não se deve usar uma máscara laríngea. Só que, no caso de uma viária difícil, uma impossibilidade de intubação, não tem jeito. Assim, entre o paciente ter o risco de regurgitar e o paciente morrer de hipóxia, você fica com o risco de regurgitar. Então, você entra no protocolo de viária difícil e tenta ventilar com máscara facial e passa a máscara laríngea do mesmo jeito, porque é mais importante você resgatar a via aérea do paciente. Outra alternativa de supraglótico é o tubo laríngeo. O tubo laríngeo, ele utiliza um sistema de 2 balonetes insuflados por uma única via de insuflação. O balonete proximal tem um volume maior e ele é o balonete faríngeo. O balonete distal tem um volume menor e ele é posicionado sempre no esôfago proximal. Então, é passado às cegas, um balonete fica no esôfago, o outro fica na faringe, e no meio do caminho vai ter a saída para a ventilação, a saída para o oxigênio, que vai acabar indo para as vias aéreas. E alguns tubos recentes permitem a passagem de sonda orogástrica. Então, aqui a gente tem o exemplo do tubo laríngeo. Ele tem 2 balonetes, um grandão que fica na região faríngea, um menorzinho que fica no esôfago, e entre os dois vai ter a passagem do ar. Eu vou ver se eu consigo abrir o vídeo aqui.
Aqui. Então, é assim que insere um tubo laríngeo. Então, o que a gente pode ter de complicação com o uso de supraglóticos? O dispositivo pode ficar mal posicionado, o paciente não monitorizado, e pode acontecer hipercapnia, hipoxemia nesses casos, pode acontecer laringoespasmo, aspiração de conteúdo regurgitado, lesão na face por dispositivos de fixação e lesão nas vias aéreas superiores. E por último, a gente vai falar um pouquinho da cricotireoidostomia. A cricotireoidostomia é o acesso cirúrgico às vias aéreas através da região anterior do pescoço e vai ser indicado em pacientes com obstrução grave das vias aéreas superiores ou falha de intubação combinada com falha de ventilação sob máscara. Na cricotireoidostomia, a laringe vai ser acessada através da membrana cricotireoide para possibilitar a passagem de um tubo traqueal de fino calibre ou um tubo especial para cricotireoidostomia até a traqueia. Lembrando que a membrana cricotireoide fica na linha média, na altura de C6, e ela é facilmente palpada nos pacientes magros, é claro, e é um sítio avascular para a cricotireoidostomia, fica entre a cartilagem tireoide e a cricóide, abaixo da cartilagem tireoide, então fica abaixo do pomo de Adão. E ela também serve não só para cricotireoidostomia, mas também para canulação, para instilação de anestésico local, para ventilação a jato ou intubação retrógrada. A cricotireoidostomia é mais indicada em relação à traqueostomia quando é necessário o acesso imediato às vias aéreas. É um procedimento mais rápido, fácil, com maior distância em relação ao mediastino, que é a traqueostomia. E existem diversos kits disponíveis para crico percutânea através da técnica de Seldinger. E na ausência desses kits, outra técnica acessível é a crico cirúrgica realizada com auxílio de um buge, que é demonstrada no vídeo a seguir.
Então, é isso. Existem vários kits diferentes, tem uns kits que são até bem caros para acrílico, mas na ausência de qualquer kit, dá para se fazer uma acrílico com um tubo 5,5, 6, um bugie e um bisturi. Então, aqui um material básico para um acrílico de emergência. E é isso.